Graças e paz, amados irmãos, em 1 Samuel, capítulo 8 até o capítulo 5, e nós vamos estar lendo alguns versículos. E eu quero começar conversando um pouco com os irmãos a respeito do povo, dos líderes de Israel, que fizeram o pedido para Samuel que eles queriam um rei. Saul ele foi o primeiro rei de Israel. O rei de Israel, na verdade, é Deus. E os líderes se reuniram para pedir um líder, um rei. E eles acabaram rejeitando a Deus com isso. Então, no verso 7 do capítulo 8, diz assim: atenda ao pedido do povo, não é só você que eles estão rejeitando. Eles rejeitaram a mim como rei. Então, o primeiro erro aqui desse povo foi ter pedido um rei para Deus, para colocar, não pelo rei em si, mas porque eles queriam ser como as outras nações, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui é Samuel obedecendo, ungindo Saul como rei, e quando ele foi ser apresentado ao povo como rei, ele estava escondido no meio da bagagem. Sentiu o peso da responsabilidade, né? Para um jovem, um rapaz, provavelmente seria uma tarefa muito difícil, mas algo que fica bem latente aqui para gente é que quando Deus te chama, Ele te capacita, né? Nós vamos ver que no início do reinado de Saul, ele ganha muitas batalhas, né? Ele ganha muitas batalhas. E por que ele ganha essas batalhas? Porque Deus era com ele. Então a gente vai entender aqui a primeira lição é que se Deus te chama, Ele te capacita, não se esconda. A segunda lição que a gente vai tirar aqui é que está lá no verso 14, no capítulo 14, no verso 47, que diz assim: olha, depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos. Os povos de Moabe, de Amon, de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutava, era vitorioso. Por que ele era vitorioso? Porque Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, a vitória é certa no nome de Jesus. Porém, Deus ele vai rejeitar Saul como rei. Por quê? Porque Saul ele foi desobediente e ele foi soberbo. Então, no capítulo 15, no verso 11, diz assim, ó: eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus o Senhor em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Então Saul ele foi soberbo e a gente precisa ter humildade quando Deus nos confia um trabalho, uma função, isso é privilégio. Então nós não podemos nos ensoberbecer. Apesar das vitórias que ele teve, né, ele vai ser rejeitado. Ele vai ser rejeitado como rei porque ele não foi obediente a Deus. Deus mandava destruir tudo, ele guardava coisas, né? Então, o que a gente aprende aqui com Saul, o reinado de Saul, no começo ele teve vitórias, mas o fim foi muito triste, porque ele enlouqueceu, né? E ele foi morto, né? Em batalha. Lá no capítulo 15, ainda no verso 22, Samuel respondeu. O Saul ele quis se justificar porque ele tinha guardado algumas ovelhas, alguns touros, né? E ele quis se justificar e ele vai falar assim, Samuel vai perguntar para ele assim: o que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício. Em sacrifício, as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você
rejeitou as ordens dele. Então, uma lição muito importante que a gente aprende aqui também é que Deus, ele quer mais que a gente o obedeça do que ofereça sacrifício de tolo, né? A ordem era para que todos os animais, todas as pessoas, tudo fosse destruído. Ele mantém vivo o rei naquela batalha contra os amalequitas, guarda alguns animais, né, de grande porte, ovelhas, cabritos, ele guarda. E ele foi desobediente a Deus. E o final dele foi muito triste, que foi a loucura. Ele ficou louco, ele começou a perseguir Davi, mas que fica essas 3 lições. A primeira é que se Deus te chama, obedeça, não se esconda. A segunda, não se ensoberbeça. E ser obediente à voz de Deus, ser obediente ao chamado de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Deus abençoe.